Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio. Estamos iniciando mais um programa Examinando os Profetas. O estudo que nós temos aí da Haftará, o estudo relacionado dos profetas à porção da Torá que nós vamos acompanhar ao decorrer desta semana. Estava com saudade de vocês aí, de estar nesse domingo, né? À noite aí, iniciando os trabalhos dos estudos, mas como eu havia prometido, eu vou fazer um ciclo completo de Haftará, para que a gente possa depois iniciar outro programa aqui no canal Teshuvah Total. E eu estou fazendo agora as porções que ficaram faltando do ciclo anterior, né? Então, que o Eterno possa nos guardar e proteger, né? E principalmente nos dar força para continuarmos aí nessa empreitada de realizarmos esse projeto até o fim, né? Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E aí, como é que foi ontem à noite? Se divertiram bastante, se alegraram, né? No início da celebração de Purim. Eu espero que sim. Para mim, pelo menos, foi bastante divertida a noite ontem. E o Moré Marcos Felipe, como sempre, aí, animando tudo, né? Com toda a rapaziada lá que tá com ele aí. Que o Eterno abençoe a todos os nossos irmãos que estão em Techuvá, né? Então, vamos para a 25ª porção da Torá, porção Tzav, que a gente possa preparar aí, se preparar para essa porção, né? E continuar, é uma continuação basicamente da porção que a gente viu ontem com o Moré Haimson, que ele falou brilhantemente aí sobre Shalom, meu querido amado irmão Haimson. Um abraço aí para sua filhinha, para sua esposa, que o Eterno abençoe vocês e agradeço, meu irmão, por esse brilhante estudo que você passou ontem para a gente. E realmente, são duas porções muito relacionadas, né? Uma com a outra, vão continuar a falar, a gente vai continuar a falar sobre esse tema que o Moré Haimson ilustrou ontem para a gente. Trouxe uma compreensão muito apurada sobre a questão dos sacrifícios. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, quando vão ler as escrituras, muitas pessoas pulam principalmente a parte que está relacionada aos sacrifícios contidos principalmente no livro de Vaikra, no livro de Levítico. Porque eles ficam com ranço, né? Por questão do sangue, por matar um animal inocente, por falar sobre esquartejar um animal, né? Abrir, tirar suas entranhas. Agora, se o ser humano rejeita até ler sobre esse tema, imagine a situação do ser humano realizar esse tipo de sacrifício. Ele efetivar esse tipo de sacrifício. Ele ir lá, colocar a mão na cabeça do animal, transferir a sua culpa, como a gente viu lá com o Moré Haimson ontem, e logo após cortar o animal, degolar o animal. Aí sim entrariam os sacerdotes e fariam o restante do serviço. Na frente do ser humano, ele observando tudo, tirando as entranhas, lavando, cortando as patas de um animal inocente que morreu no lugar do ser humano. Então era essa a compreensão que o Eterno queria que as pessoas tivessem ao realizar um sacrifício. A dor que era causada por conta de uma transgressão a um dos mandamentos da Torá. E realmente a punição para essa transgressão seria a morte. Então, a gente vai observar nesta porção, espero trazer uma ilustração para vocês, um ensino para vocês acerca dessa porção, dando uma compreensão, né, dos profetas, lógico, principalmente do profeta Irmiarro, e do nosso mestre Yeshua, quando ele vai ilustrar sobre a questão dos sacrifícios. Então, observem. Dentro da arca da aliança, a arca do testemunho, Aron Ha'edut, existiam as palavras escritas com a mão do Eterno, com o dedo do Eterno, o mam e a vara de Aharon que floresceu. São representações muito importantes para o ser humano, que a arca da aliança representa literalmente aquilo que é mais sagrado no ser humano, que é o seu coração. E dentro dela
tem que ter o man, que é a provisão que o Eterno nos dá, essa alimentação diária, cotidiana que a gente deve ter, a busca incessante pelo Eterno. Devem estar lá contidas, fixadas em tábuas de pedra, inegociáveis, imutáveis, insolúveis, as palavras que o Eterno escreveu com a sua própria mão. Elas não têm preço, não podem ser alteradas, não podem ser remarcadas, não pode acontecer nada inegociável. E a esperança que nós temos na ressurreição dos mortos. E essa vara que floresceu de Aharon representaria também. Então, hoje, meus irmãos, o que acontece na maioria das pessoas? Porque eu trouxe essa ilustração da Aron Habrit. Aron Haedut, a caixa, a arca do encontro, do testemunho. A caixa, a arca da aliança. Porque muitas pessoas têm a arca toda pronta, né? toda adornada, limpa, realmente sem nada dentro, toda limpinha, né? Sem nenhuma sujeira. Porém, elas não preenchem essa arca com nada. Elas não colocam essas esperanças, esses itens que são tão importantes no cotidiano do ser humano. Quando a gente divide a Torá em 54 porções e a cada semana a gente estuda um pouquinho dessa porção, a gente está colocando, está se alimentando desse man cotidianamente, como era feito o man. O Eterno provia para os seu povo esse man todos os dias. Então assim deve ser a alimentação do ser humano da instrução do Eterno diariamente. Quando o ser humano, como acontecia com o Tzadukim, né, os saduceus não tinham a crença na ressurreição dos mortos, eles pregavam e viviam um reino materialista, buscavam satisfazer as vontades da carne no Olam Hazé. Eles não tinham a crença na ressurreição dos mortos. E principalmente, quando as pessoas não têm essas 10 palavras inegociáveis, elas vão ter sérios problemas em sua conduta moral. Porque pode ser que não seja inegociável para você adulterar, pode ser que não seja inegociável para você matar, roubar, o Shabat, ter outros Elohim, outros deuses. Então, é inegociável dentro do coração do ser humano que a arca do concerto, da aliança, do Eterno, era imprescindível ter, e é imprescindível ainda ter, né, dentro de cada ser humano, esses itens. E por que eu coloquei esse texto? A Haftarat Tzav, né, a 25ª porção, ordene: a casa está limpa e ocupada. Porque quando eu estava estudando para fazer essa Haftará, me veio na mente, meus irmãos, esse texto que Yeshua fala, e quando ele está ali numa discussão, né, com os Perushim, Vesoferim, lá em Matitiahu, capítulo 12, a gente estudou isso há 3 porções atrás, que eu tive o prazer de trazer para vocês, que Yeshua estava lá com seus discípulos colhendo espiga no Shabat, e ele entra numa sinagoga, faz curas. Depois que ele sai da sinagoga, ele também realiza mais curas, e ele expulsa, né, espíritos imundos, né, como assim as pessoas acreditavam na época. Yeshua retira dessas pessoas pensamentos e formas de viver errôneas e que lhe causavam problemas. Ele corrige a forma das pessoas, ele faz com que as pessoas andem novamente em retidão. Então, algumas pessoas alguns dos Perushim atribuíram a Yeshua que ele fazia essas curas por Beuzebu. Eles tinham essa crença muito forte sobre espíritos imundos, né? Porém, a gente vai observar que Yeshua utiliza essa própria crença para trazer um ensinamento que vai cair como uma luva para esta porção, que é um ensinamento que todos nós devemos colocar em prática todos os dias. Por quê?
Quando é que o ser humano limpa a sua casa? Limpa as suas vestes? Quando o ser humano limpa as suas atitudes, a sua forma, o seu ruar, o seu mover, o seu espírito, né? Como as pessoas acreditam. Como ele limpa a sua forma de ser conduzida? Primeiro ponto, através da palavra do Eterno. E o segundo ponto, você entendendo que a palavra do Eterno tem validade, que você errou bastante, reconhecendo pelo quê? Pelo norte. Você tem que ter um guia. O que é o guia? A palavra do Eterno. Você reconhece que o Eterno diz, olha, eu não quero que você faça isso, eu quero que você pratique tal coisa, eu quero que você não faça aquilo. Você já sabe, opa, eu errei nesse ponto várias vezes, eu estou errando nesse momento, nesse ponto aqui. E agora? Aqui na palavra do Eterno está dizendo que essas pessoas devem morrer caso façam isso. E eu estou fazendo isso agora, mas eu estou arrependido. Eu não quero mais praticar isso, eu quero amar ao Eterno, eu amo ao Eterno. Eu estava fazendo errado na minha ignorância. Aí entra aquilo que vai fazer com que você tenha uma nova chance. A sua casa, aqueles entulhos que te faziam deixar a tua casa suja, agora serão jogados fora. Você vai fazer uma limpeza completa e agora você está com a sua casa limpa. Porém, como a gente viu no início, agora que eu já vi nessa introdução e passando para vocês, é necessário que você, dentro desta casa, limpa, através do sacrifício que foi feito, você agora deve colocar dentro dela esses itens que eu acabei de passar. O alimento cotidiano, a instrução da palavra do Eterno. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. Você deve colocar as 10 palavras como inegociáveis no seu coração. E ter a crença que o Eterno, naquele dia, te ressuscitará dos mortos. São esses 3 itens que importam e devem permear a vida de qualquer servo. Uma vez, conversando com um líder religioso, ele estava até afastado dessa religião, e a gente falando bastante sobre as escrituras. E essa pessoa perguntou para mim, mas meu irmão, como você sabe tantos textos de cabeça, isso aqui? Apesar que eu tenho um problema muito sério de memória, mas quando eu estou conversando sobre as escrituras, as palavras, os textos vêm brotando, e eu vou citando exemplos e vou contando, e é incrível, o Eterno vai me capacitando na hora. E eu disse, olha, não, eu já li as escrituras, né? Eu já li umas 2 ou 3 vezes, ela do início ao fim. Quando eu estava com tempo livre, eu sentava, começava a ler. Quando eu via, já estava terminando as escrituras de ler novamente. Não se termina de ler, né? Na realidade, você faz uma leitura completa, depois volta de novo. Como a gente faz com a Torá, é interessante que você faça com toda a escritura. E essa pessoa já era um líder religioso há mais de 20 e poucos anos, disse, eu nunca consegui ler toda a escritura. E eu me questionei ele, eu disse, mas como você pode comandar pessoas e viver da palavra do Eterno se você não conhece toda a escritura? Você nunca pelo menos leu toda a escritura. Eu não estou dizendo memorizar, mas você se familiarizar com a escritura. Que é necessário você saber o que tem dentro. Esse foi o meu intuito. Eu quero saber o que tem aqui dentro, do início ao fim. Porque aí pelo menos eu não vou... ninguém vai falar para mim algo que eu nunca vi na escritura. Eu pelo menos já vi alguma parte, né? E eu não consigo entender a gente como servo do Eterno não ter essa busca de conhecer a sua palavra. Então, alimento cotidiano é interessante. Ter essas palavras inegociáveis na nossa vida é interessante. E ter a crença que o Eterno irá nos ressuscitar através da fé que nós temos e na nossa confiança, a nossa firmeza na obediência à sua palavra, que foi o que Yeshua se firmou. Ele tinha isso firmado na sua conduta, na sua forma de viver, conforme o seu mover, que as pessoas entendem que é o Espírito. Mas na realidade o Espírito, compreendendo agora de uma forma mais clara, é a forma que a pessoa se move neste mundo.
a sua conduta, a sua forma de viver. Então, se você tinha uma conduta que era abominável, imunda, né? Por isso que são... leia espíritos imundos com condutas imundas. Agora você tem uma compreensão diferente. Se portar de uma forma imunda. Então, quando as pessoas tinham condutas que são desagradáveis aos olhos do Eterno, e Yeshua ensina elas e retira delas essa conduta imunda, é necessário que o ser humano, neste momento, se preencha da presença divina. Encha o seu coração da presença do Eterno. Porque senão, aí é que a gente vai estudar agora, neste momento, né? Senão a gente não sai da introdução, que é justamente o que Yeshua vai nos ensinar. Por isso que eu coloquei aqui, né? A casa está limpa, preste atenção, e ocupada. Não basta só estar limpa. É necessário que ela esteja ocupada pelas instruções, pela palavra do Eterno. Por isso que Yeshua, ele que viveu a sua vida de uma forma que ele colocou a Torá em sua plenitude, e ele fazia esse midrash. Ele se colocava como se na Torá ambulante. Então certa vez ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, é necessário que você deixe a palavra do Eterno entrar dentro da tua casa, dentro do teu coração. Que você permita que o Eterno habite dentro de você. Você esteja cheio do mover do Eterno. Você se mova conforme a palavra do Eterno. E no livro de Matitiahu, no capítulo 12, versículo 43, diz: Veruach ha-tumeach betzeta min ha-adam teshtevet be'eretz tal uvot tavakesh velo timetza me regea. Quando um mover, né, um espírito imundo, agora a gente já tem essa compreensão, né, sai de uma pessoa, ou seja, a forma que a pessoa vivia de uma forma errada. Entenda, quando a gente não conhecia as palavras do Eterno, nós andávamos por aí em transgressão. E você, de repente, você disse: não, eu estou errado. Eu tenho que andar conforme o Eterno, conforme a sua palavra. Embora que sem conhecimento nenhum. Mas você abandonou o espírito, ou seja, uma forma de viver imunda, que é justamente isso aqui. Não é um demônio que está dentro de você. É uma forma de viver errônea. Então, quando um mover imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos e procura descanso e não encontra. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que saiu um espírito por aí e foi pelo deserto e estava precisando se alimentar. Quando alguém, dá um exemplo, tem um vício em alcoolemia, em bebedice, né? Vive se embriagando todos os dias. Quando ele abandona esse vício, o que acontece com esse ser humano? Ele fica tranquilo, sem aperreio, sem passar por dificuldades. Quando alguém é viciado em drogas, aquelas pessoas que são dependentes dessa droga para poder ficar pelo menos, né, naquele momento que ele está sobre o efeito da droga, ele ficar tranquilão, né, até demais. Ou quem sabe não, né? Tem gente que quando usa essas coisas fica parecendo sai correndo na rua nu, fazendo as coisas tudo errada. Em tese, né? Tem outras pessoas que são violentas, tem outras pessoas que fazem todo tipo de coisa, quem sabe? Isso acontece com bebida, com droga. Por isso que é muito importante não dar o primeiro passo se você não tem força para sair dele. Quantas pessoas não são dependentes porque foram na cabeça de um amigo, na cabeça de um parente? Não, isso não dá em nada não. Depois da primeira vez que usou, nunca mais conseguiu abandonar.
Quantas vidas não são perdidas por conta disso? Nós temos um caso da nossa querida irmã Sueli Garcia. Ela uma vez nos contou isso. E Baruch Hashem, o filho dela, se recuperou. Quanta dor essa mãe não sofreu. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que o filho dela está recuperado. Está com sua esposa e que ele permaneça assim até o fim de sua vida, irmão. Que ele possa permanecer firme. Mas muitas pessoas, quando bebem, saem correndo, como eu disse, né? Sai correndo no meio da rua, vai bater na cara dos outros, vai gritar, vai brigar com a esposa, briga com o filho. Então, quantos malefícios não são causados por causa desses vícios? Agora, como eu estava perguntando, voltando ao texto de Yeshua dessa ilustração, quando essa pessoa abandona esse espírito imundo, essa forma de viver imunda, ele fica tranquilão? Evidentemente que não. Essa pessoa começa a ter calafrios, a abstinência vai tomando conta dela, ela vai ficando nervosa, ansiosa e, às vezes, recai naquele vício, recai naquela mesma atitude. Então é isso que Yeshua está ilustrando. Quando alguém deixa esse tipo de abordagem, por exemplo, a promiscuidade sexual, prostituição, a idolatria, o roubo, qualquer coisa, qualquer transgressão que faça com que você tenha uma conduta, um mover imundo. Se você abandona eles, a sua mente, o seu corpo vai sentir falta daquilo. É isso que Yeshua está falando, que esse mover vai por lugares áridos e ele volta cheio de sede. Ele volta com vontade. Então, quando você tiver aquela oportunidade, possa ser que ele volte de um jeito, você queira satisfazer aqueles desejos novamente e, às vezes, a recaída é pior do que quando a pessoa já vivia naquele vício. Quantas pessoas aí não tinham um vício em bebida, deixaram e quando voltaram a beber, ficaram 10, 20 vezes pior. Então é isso que Yeshua está citando. E é esse o paralelo que a gente vai fazer. Porque, como é que eu disse no início, a gente é limpo através do conhecimento da palavra do Eterno, mas é necessário o derramamento do sangue do justo. Na época do Mishkan, na época do Reihal, do templo, era o sangue de animais. Porém, hoje, nós sabemos que é muito maior, foi muito maior o sacrifício que foi derramado por cada um de nós. A compreensão deve ser mais pesada, mais forte. Então, quando um mover sai de uma pessoa, passa por lugares, áreas procurando descanso e não encontra. Então diz a si mesmo, voltarei, isso é uma ilustração. Uma ilustração, Yeshua está dizendo, não é que um espírito tenha vontade própria, não, é uma ilustração. Voltarei para a casa de onde saí, chegando, encontro a casa desocupada, presta atenção, varrida e em ordem. Ou seja, é como a arca do concerto, que representa o ser humano, sem nada dentro. Ela está desocupada. Faltou o quê? São três itens aqui que Yeshua cita, né? Assim também tinham 3 itens dentro da arca do concerto: desocupada, varrida e em ordem. Então, se o ser humano em si, ele não tem dentro de si, não está ocupado da presença do Eterno, essa casa, apesar de provavelmente a pessoa reconheceu que estava em transgressão, que aquela atitude o fazia ficar em estado de imundícia, ou seja, é um mover imundo. E ela disse, não, preciso abandonar isso. O Eterno não gosta. Então ele abandona. Porém, chegou a hora dele se alimentar do man. Chegou a hora dele colocar as tábuas do concerto dentro de si, começar a guardar o Shabat, se afastar da idolatria, não roubar, não cometer imoralidade sexual, prostituição, não levantar falso testemunho, honrar o pai e a mãe,
não tomar o nome do Eterno em vão, né? Então as pessoas deveriam se preencher da presença do Eterno e ter também a crença na ressurreição dos mortos. Porém, ela simplesmente, eu peço perdão dos meus pecados, tomou o cordeirinho, foi lá, matou e sacrificou. Mas agora essa pessoa não busca mais o Eterno, como acontece até hoje, viu? Até em nosso meio. Ah, mas já tá bom, eu já saí de um sistema religioso, agora todo Shabat eu vou lá e coloco no canal Techuvá Total ou em outro canal, eu assisto lá, mas durante a semana eu nem toco na escritura. Durante a semana eu nem busco o Eterno. Porque para mim já tá bom demais. A casa está desocupada. É necessário você ter o alimento cotidiano, vigiar e orar. No versículo 45 diz: As taler ve lakha la sheva ruaot aherot raot. Então vai e traz consigo outros sete, né, moveres, espíritos, piores que ele, e eles entram. Mi minna uva u ve shachnu sham ve haita ahrit haish hahu ra'a. Passando a viver ali de forma que no final a pessoa, deixa eu só corrigir aqui, foi uma correria esses dias, deixa eu só corrigir aqui, acho que não deu tempo de eu revisar. Pessoa, pronto. A pessoa se encontra pior do que antes. Merestou vichem ihye lador hará hazé. Isso é o que acontecerá com esta geração perversa. Então, Yeshua diz que quando a pessoa conhece a palavra do Eterno, ela vai lá e se arrepende de suas transgressões, consegue identificar que aquela atitude, aquela forma que ela vinha se movendo, é uma forma abominável, uma forma imunda. E ela diz, não, eu não vou querer mais isso. E ela recorre ao quê? Ao sacrifício do cordeiro. Mas, depois disso, ela não se preenche da presença do Eterno, que se dá no conhecimento da sua Torá, da sua palavra. Então, essa pessoa não está forte, não está preenchida. Então, esse mover que um dia a deixou, ele passa um tempo longe, e naquela sequidão, ele volta. E quando ele voltar, ele acha uma brecha, acha uma casa limpa, né? Então ele diz, agora eu vou ficar aqui de vez. E ele chama até outras ações que vão o deixar pior. Mais à frente, na carta aos Hebreus, eu não sei se eu coloquei nesse estudo, eu acho que não vai dar tempo, porque já estou falando demais. Mas na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 5, se eu não me engano, fala que uma pessoa que uma vez foi iluminada pela palavra do Eterno, mas a rejeitou, já não há mais salvação. É justamente sobre isso que Yeshua está falando. Que a partir do momento que você conheceu o que era a Torá, se arrependeu, mas deixou a casa vazia e depois voltou a transgredir, é isso que Yeshua está dizendo. Vai vir 7 vezes mais coisas ruins na vida dessa pessoa, a forma dela se comportar será cada vez pior. Porque ela já conheceu a verdade, mas não se alegrou com ela, não quis se preencher da verdade do Eterno. Fazendo isso, tendo essa breve ilustração, a gente vai até o texto de Vaikra, no capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte. Deixa eu ver se o áudio está ok aqui, tá. E falou Adonai a Moshe, dizendo, né, vai daber Adonai el Moshe lemor. Então, essa é a frase mais dita aí nas escrituras e volta a se repetir nessa porção.
Tá quente esse dia, meus irmãos. Tá aqui o nome da porção, né? Tsav, perdão. Et Aharon ve'et Benaiv. Ordene, né, a Aharon e a seus Benaiv, seus filhos. Lemor, dizendo: Zot Torat Ha-Olá. Esta é a Torá da Olá, né, da oferta queimada, mas essa palavra Olá, essa palavra aqui, é justamente elevação, né? Porque o que acontecia quando se queimava essa oferta? A sua fumaça subia, né? E as pessoas tinham essa compreensão que ela se elevava até ao Eterno. Chegava até as narinas do Eterno, né? Se é assim que a gente pode dizer. Mas, para a gente ter uma compreensão, é como se essa oferta se elevasse até o Eterno. Então, por isso que a palavra olá, né, que quer dizer elevação, é traduzida também como oferta queimada. Riv ha-olá al-mokdah al-ha-mizbeach kol ha-laila ad ha-boker ve'esh ha-mizbeach tukad bo. Ela é a que sobe da lenha sobre o altar, tanto que aqui tá sobe, né? Que é uma oferta de elevação, de subida, né? Ele é que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite até amanhã. Deste modo, o fogo do altar será mantido aceso. Então, os Kohanim eram responsáveis por manter o altar aceso de dia e de noite, para que essas ofertas fossem depositadas e pudessem trazer, né, a compensação das transgressões cometidas pelo povo. Então, se a gente tiver essa compreensão dessa compensação que o povo deveria trazer por alguma transgressão cometida, a gente começa a ter um vislumbre do que o Eterno vai falar lá no livro de Yirmiyahu. Por quê, meus irmãos? Como a gente viu com Moreh Haimson. Não adiantaria, o Eterno jamais queria que fosse sacrificado nenhum mísero animal. Por quê? Quando Adão e Havá, o Eterno deu aquela ordem, né? Não coma deste fruto, pois no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles comeram, mas não morreram naquele dia. Por quê? Se a gente observar no texto lá de Bereshit, o Eterno cobriu-os com peles de animais. Porém, se vocês observarem, a alimentação naquela época era feita das frutas, até os próprios animais se alimentavam da relva. Então não existia morte naquele tempo. Quem morreu no lugar deles foram os animais, os quais o Eterno cobriu eles com pele de animais. Então houve um sacrifício. O Eterno foi o primeiro a fazer o sacrifício, o primeiro sumo sacerdote, se assim a gente pode dizer, que cobriu Adão e Havá, nossos pais, de abençoada memória. Por quê? Se eles transgrediram, era necessário que a culpa dele fosse expiada. E só pode ser expiada através da morte. Mas o Eterno, na sua misericórdia, por isso que o sacrifício é tão importante ser estudado, ele compensou a vida de Adão e Havá pela vida de um pobre animal. Isso deveria trazer uma consciência de que as pessoas não poderiam mais transgredir a palavra do Eterno. Então, uma vida, para que serve o sacrifício? Para substituir aquele que transgrediu. Então, se você não transgride, não é necessário um sacrifício, não é necessário que você vá sacrificar um animal para expiar a tua culpa. Porque você obedeceu à vontade do Eterno. Você não foi
desobediente, insurgente contra a sua palavra. Então, por isso que o Eterno se agradava, não se agrada dos sacrifícios. O Eterno se agrada que a pessoa obedeça. Vários textos das Escrituras falam sobre isso, sobre essa temática. Porém, o que a gente observa aqui? Que era de responsabilidade do Kohen manter esse fogo aceso. Também providenciar que o sacrifício fosse devidamente preparado e se estaria nos conformes para ser entregue no altar. Instruindo o ofertante sobre cada passo que deveria ser dado para que aquele sacrifício fosse aceito. Assim foi o trabalho de Yeshua. Ele instruiu cada um dos seus discípulos a verdadeira interpretação da Torá, trazendo o verdadeiro sentido de cada mandamento, instruindo como devemos agir em nossas vidas e principalmente, até hoje, esse fogo, né, que Yeshua acendeu através da sua obediência. Até hoje esse fogo permanece aceso em todas as nações da terra. As pessoas sempre pedem e suplicam pelo sangue do sacrifício do Cordeiro. Porém, é necessário que a gente tenha a compreensão dos ensinamentos de Yeshua. Por isso que Yeshua diz, né? Aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Comer da carne não quer dizer os seus discípulos serem canibais, né? Comer literalmente a carne de Yeshua. Comer da carne é um trocadilho dos mestres, né? Dos sábios da época de Yeshua, que era justamente comer a carne, era se alimentar dos ensinamentos. Então, se você não comer da carne de Yeshua, dos seus ensinamentos, a gente jamais, nem eu, nem você, minha irmã, meu irmão, a gente jamais vai ter a sabedoria para interpretar a Torá da forma correta. A gente vai ver isso mais à frente, já no finalzinho desse estudo. Porque está lá no livro de Revelação, capítulo 14, verso 12, e no capítulo 12, verso 17, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos da Torá e têm a confiança em Yeshua. Então é necessário você ter as duas coisas, guardar a Torá, mas como? Muitas pessoas guardam a Torá, mas às vezes com tantas tradições, de uma forma tão pesada, que a Torá é sufocada. Mas conforme as observações do nosso mestre Yeshua, ele nos deu o direcionamento correto da forma que devemos abordar e seguir as instruções do Eterno através da sua Torá. Deixa eu adiantar aqui, senão a gente não vai. Coloquei aqui essa ilustração, né? Dessa imagem horrível, né? Observe aqui, uma criança nos braços, né? Era colocada no fogo, queimada no fogo. É isso que se tornou o sacrifício. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente vai ver que o ser humano, meus irmãos, quando ele não está 100% focado, como eu disse no início, né? Estuda a Torá de dia e de noite, como diz no Tehillim 1, Tehillim Aleph. No Salmo 1 fala que a Torá deve ser meditada de dia e de noite. Porque o Eterno jamais pediu que fossem queimados crianças no fogo. Se as pessoas tivessem a Torá, as 10 palavras no seu coração, eles não serviriam a outros deuses. Por isso que é importante. Não é só você pedir, recorrer ao sacrifício. Todo dia você pedir perdão. Eu peço perdão, pedindo o sacrifício de Yeshua, mas não estuda a Torá e não pratica. Olha o texto. No livro de Yirmiyahu, capítulo 7, versículo 21. Perdão, ao contrário, né? É isso mesmo, capítulo 7, versículo 21. Diz o seguinte: Kor amar Adonai Tzvaot. Assim diz Adonai Tzvaot, Elohei Israel, o Elohim de Israel. Oloteichem
Sefu al zibicheichem ve ichlu vassar. Bassar, né? Vocês podem muito bem comer a carne de suas ofertas queimadas com as de seus sacrifícios. Então, o que é que o Eterno está chamando a atenção? Pode comer, que as pessoas, o Eterno ordena, né, que esse sacrifício, uma parte, era retirada para os Kohanim e para o próprio ofertante comer aquela carne, para ele sentir o que ele fez. Era necessário ele morder aquilo ali, o que ele causou, né, aquela transgressão, ele precisava comer aquilo. Então ele diz, olha, vocês podem até comer, pode comer, coma. Pois eu nada disse a seus antepassados, nem dei ordens concernentes às ofertas queimadas ou sacrifício. Aí muita gente para por aqui, olha, tá vendo? Não foi o Eterno que disse, não. Aí já vi estudos sobre esse tema, uma heresia por cima da outra. Porque não entendem as escrituras, né? Não leem o contexto. Porque às vezes nem lê o livro de Vaikra, né? Porque foi o próprio Eterno que ordenou. Aí vê aqui, não, eu não mandei, né? Mas no livro de Vaikra diz, eu mandei. Mas como é que o Eterno não mandou? A forma que as pessoas estavam fazendo. Preste atenção. Concernentes às ofertas queimadas ou sacrifícios quando eu os tirei do Egito. Então, vamos recapitular aqui. Como é que se deu a saída do povo de Israel? Vixe, o cabelo está assanhado. Como é que se deu a saída do povo de Israel do Egito? O Eterno tirou o povo do Egito e eles caminharam por mais de 50 dias, chegaram ao Monte Sinai. Chegando no Monte Sinai, o Eterno deu as palavras e disse, se vocês me obedecerem, eu serei o seu Elohim e vocês serão o meu povo. O Eterno não deu ao povo, primeiramente, os sacrifícios e disse, se vocês sacrificarem a mim, eu serei o seu Elohim e vocês serão o meu povo. Depois que o povo transgrediu, que o povo fez o bezerro de ouro, depois de ter ouvido as palavras do Eterno para não fazer, o povo foi lá e fez. Só depois disso o Eterno instruiu, deu essa instrução sobre os sacrifícios. Então a comunhão, a obediência, o amor do Eterno estaria em quê? O Eterno havia dado já a promessa, que seria o Elohim do povo de Israel, se o povo fosse obediente, se o povo não transgredisse a sua palavra. Não foi, o Eterno não disse que seria o Elohim deles se eles sacrificassem ou matassem uma quantidade muito grande de animais. Pelo contrário, quanto mais animais que a pessoa sacrificava, era um sinal que aquela pessoa era um rebelde muito grande. Então, quanto mais vezes você está diante do Eterno pedindo perdão pelos seus pecados, é necessário que a gente peça. Todo dia a gente pode errar. É natural, mas é necessário que a gente corrija nossas ações para que não voltemos a fazer daquela mesma forma. Isso é que é o importante. É isso que o Eterno quer, que o Eterno almeja do ser humano. Então, o Eterno primeiro deu a sua palavra e disse que seria o Elohim deles, do povo de Israel, a partir da obediência às suas instruções, não pela quantidade de animais que seriam sacrificados. E no versículo 23 diz, em vez disso, ordenei-lhes o seguinte, é isso que ele vem dizer, ó. Por isso que ele vem alertando ao profeta Irmiarro, preste atenção ao que eu digo, então eu serei o seu Elohim. Prestem atenção às palavras do Eterno, à sua Torá. Então eu serei o seu Elohim e vocês serão o meu povo. Em tudo vivam de acordo com o que eu ordeno. Certo? Então, o Eterno quer que o ser humano obedeça às suas instruções. Obedeça a sua Torá. Está aqui a palavra de novo, né? Tzvá. E vocês serão o meu povo.
para que tudo vá bem a vocês. Eita, não estava na tela aqui. Eu quero ler com vocês um pouquinho antes. Eu esqueci de convidá-los, né, a abrir as suas escrituras. Se vocês abrirem aí as suas escrituras nesse mesmo capítulo 7, versículo 3, vamos abrir aqui juntos, tá? Vou abrir aqui também. Capítulo 7, versículo 3 em diante. Diz o seguinte, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Tá aqui no início. Pronto. Eis o que Adonai Tsevaot, o Elohim de Israel, diz: melhorem seus caminhos e suas atitudes, e assim os deixarei ficar neste lugar. Não confie na expressão enganosa. O templo de Adonai, o templo de Adonai. Estas construções são o templo de Adonai. Ou seja, as pessoas não estavam mais confiando no Eterno. Eles estavam confiando no templo. Não, contudo, se vocês realmente mudarem os seus caminhos e suas ações, independentemente de templo, o Eterno quer saber de templo, meus irmãos. O Eterno quer saber de você, se você está mudando as suas ações e seus caminhos. Ministrarem a justiça entre as pessoas e se pararem de oprimir o estrangeiro, os órfãos, as viúvas, se pararem de derramar sangue inocente neste local e se deixarem de seguir outros deuses para a própria desgraça, então permanecerei neste lugar, na terra que Deus aos seus antepassados para sempre. Vocês se apoiam em palavras enganosas que não fazem nenhum bem. No início desse capítulo 7 aí de Irmiarro, o Eterno já cantou a pedra, já falou tudinho, disse o problema todo. Porém, o que é que o povo está fazendo? Se confiando no templo e se confiando na quantidade de sacrifício que eles faziam. Eles faziam sacrifício para o Eterno e faziam sacrifícios para Baal, para ver qual era o que era melhor para eles. Porém, o Eterno não age quando você está dividido. Você não sabe a quem servir. Pelo contrário, o Eterno, ele só age na tua vida, em primeiro ponto, quando você já fez tudo o que era possível para você. O Eterno não vai agir para você quando existem as possibilidades de você agir com suas próprias forças, né? Você resolver os seus problemas. Se seu irmão está... Não pense que se você fez um mal para alguém, o Eterno vai lá, vai mover o coração da pessoa, ela vai vir conversar contigo com o coração animoso, já vai te perdoando antes de tu pedir perdão. Não. Primeiro você faz tudo que está ao teu alcance, você vai lá até a pessoa, pede perdão, devolve o que você fez. Se você fez alguma coisa de errado, você subtraiu alguma coisa, você devolve a pessoa, se arrepende. Se você falou mal de alguém, você vai até a pessoa e diz: olha, realmente eu fiz errado. A partir disso, se você já fez tudo o que era possível por você e continua o problema ainda, aí o Eterno age. Porém, a outra forma do Eterno não agir, além de você não fazer nada para isso, é também quando você está confiando no Eterno e em outros Elohim. Achando que se você fizer um exemplo, muitas pessoas vão querer fazer uma mandinga, né? Vai para uma determinada religião, pedir a bênção ou fazer algum trabalho, alguma coisa, e depois vai pedir ao Eterno. É certo que o Eterno não vai agir nessa situação. Versículo 24. No entanto, eles não ouviram nem prestaram atenção. Viveram conforme seus planos, né? Ó, Velo shemeu velo ritu et asnam. Ou seja, eles não prestaram atenção, eles não ouviram com atenção. Va ilhu be moetzot bi shirirut libam. Na teimosia do seu coração mau. Ou seja, o coração dessas pessoas,
já estava endurecido de uma forma que eles não queriam mudar a sua forma de viver. Eles não queriam mais reconhecer a palavra do Eterno. Liban hará, ou seja, um coração mau, né? Va ihu le ahod velo lifnim. De modo que caminharam para trás e não para frente. Então, no entanto, não ouviram nem prestaram atenção, viveram conforme os seus planos. Hoje em dia, meus irmãos, é familiar esse texto para vocês? As pessoas vivem, não escutam o Eterno e vivem conforme o seu próprio coração. Ao meu ver, esse texto é mais atual do que o Jornal de Amanhã. O Eterno está descrevendo exatamente o que acontece hoje. Então, o que é que a gente está aprendendo aqui nesses primeiros textos? Que não é por causa do maior número de sacrifícios que a pessoa fosse oferecer que o Eterno estaria próximo da pessoa. O Eterno não vai amar mais o ser humano por ele sacrificar mais. Agora, entenda bem. Evidentemente, é ao contrário. Quanto mais você pecou, quanto mais sua vida foi transgressora, e você uma vez reconheceu essa transgressão e pediu perdão ao Eterno e ele te perdoou, é o meu caso, grandes foram as minhas transgressões e grande foi o perdão que o Eterno me deu, maior não é do Eterno, é da minha parte. É meu senso de responsabilidade, de agradecimento, de reverência ao Eterno. Maior deve ser a minha parte, a minha vontade de obedecer ao Eterno. Não ao contrário. Não é que o Eterno me ame mais porque eu fui mais transgressor. Não. O Eterno ama tanto a mim, quanto a você, quanto a qualquer um, da mesma forma. Porém, o ser humano que transgrediu mais, por ele ter sido perdoado mais, ele ama, às vezes ele tem um amor maior ainda pelo Eterno. Porque grandes foram as suas dívidas. É uma coisa do ser humano, porque o Eterno ama a todos de igual modo. Ele não faz acepção de pessoas. Certo? Agora, lógico que quando o ser humano obedece mais ao Eterno, é evidentemente que ele vai ganhando pontos positivos com o Eterno. O amor é o mesmo, porém, todos vão ter o seu galardão, né? As suas recompensas pela sua devoção, pela sua fidelidade em meio às dificuldades. Então, cada sacrifício representa um arrependimento por um pecado cometido. Logo, se o ser humano sacrificasse vários animais, é um sinal que ele cometeu vários pecados, confessando assim, passando assim muito longe do sentido original do sacrifício, pois o seu sentido é que um animal inocente morreu no lugar do ser humano. Por isso que o escritor aos Hebreus escreve: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Está lá em Hebreus 10, versículo 14. Então, o que é que o sacrifício de Yeshua representa em relação ao sacrifício que era realizado no Mishkan? Porque agora não é um animal que está sendo morto. É o mestre, o nosso mestre, que morreu em nosso lugar. Por isso agora você está depositando sobre ele as suas transgressões, um justo morrendo no lugar do injusto. Isso é o aperfeiçoamento da nossa consciência, que deve acontecer com cada um de nós. Nos aperfeiçoarmos das nossas transgressões, nós nos purificarmos, né? E nos aperfeiçoarmos através do caminhar conforme o nosso mestre ensinou. Continuando em Irmiarro, capítulo 27, versículo 25, diz: vocês têm feito isso desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje, ainda que lhes tenha enviado todos os meus servos, os profetas, mandando-os dia após dia.
um questionamento que eu sempre faço. Me mostre um texto de um profeta que ele falou contra a Torá. Não existe. O que existe são os profetas falando contra aqueles que são contra a Torá, né? Que são transgressores da Torá. Ou que deturpam o sentido verdadeiro da Torá. As pessoas não entendiam, não estudavam e não entendiam a Torá na época dos profetas, e o Eterno enviava esses profetas, que eram tementes ao Eterno, para instruir a volta à Torá. E as profecias futuras, a maioria, presta atenção, viu? A maioria das palavras dos profetas não são nada relacionadas ao futuro, são relacionadas ao passado. E até o que eles falam do futuro é uma volta para o passado, para um princípio. Nesse livro do profeta Irmiarro, fala sobre isso, né? Capítulo 6, versículo 16. Retornai, pois, pelas veredas antigas, buscai pelo bom caminho, e andei sobre ela. Andar sobre veredas antigas. Perguntai pelos caminhos antigos. O Eterno quer que o ser humano retorne para a sua palavra, que para muitos é velha, eles chamam de velha aliança. É arcaica, é antiga, deve ser mudada e alterada. Mas o Eterno diz que é o bom caminho que se deve andar. É o caminho conhecido. Não é um caminho novo, não. É um caminho conhecido. Na carta de 1 Yohanan, faço questão de ler para vocês aqui, rapidinho. Não estava no estudo aí. Deixa eu ver a hora. Ixi, já estamos... Mas vamos embora. 1 Yohanan, capítulo... Já estou achando aqui. Capítulo 2. Diz o seguinte. Filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, que vocês não transgridam a Torá. Se, porém, alguém pecar, nós temos Yeshua, o Tzadik, o justo, que intercede por nossa causa junto ao Pai. Ele é também a capará pelos nossos pecados, a cobertura para os nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A maneira que certificamos-nos de que conhecemos a obediência, que o conhecemos, veja só, como é que você se certifica que conhece a Yeshua e conhece ao Eterno? A maneira de que certificamos-nos de que o conhecemos é a obediência aos seus mandamentos, obediência a Torá. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno de Elohim terá alcançado o seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com ele. A pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir a sua vida da mesma forma que ele. Como foi que Yeshua conduziu a sua forma de viver? Obedecendo todos os mandamentos da Torá. Por isso ele nunca pecou. O pecado é a transgressão da Torá, como está nessa própria carta, no capítulo 3, versículo 4. Porém, o mais espantoso de tudo está nesse próximo verso, né? Versículo 7. Queridos amigos, não lhes escrevo um mandamento novo, ao contrário, trata-se de um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Bereshit, desde Bereshit. O mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. Que texto, meus irmãos. Que texto. Esse texto aí é um comentário completo sobre a noção do que é. Primeiro você conhece a palavra do Eterno. Aí você ganha um advogado. Ah, mas eu transgredi muito. Calma, meu filho. Calma.
Você fez isso no tempo da sua inocência. Eu vou te ajudar, porque você conhece os mandamentos da Torá agora. Mas e agora? Eu tenho que morrer. Não, eu fui o teu substituto. E eu sou o teu advogado e fui o teu substituto. Eu posso interceder ao Pai em teu nome, porque tu me conheces. Porque tu andas agora conforme a Torá. A gente ganha um advogado, um intercessor, um protetor. Porém, aquele que diz que conhece e não guarda a Torá é mentiroso. Porque ele não conhece o caminho antigo. Lembra? E Yohanan é perfeito. Ele diz que foi-lhe ensinado desde o princípio. Não lhes dou um mandamento novo. O mandamento que lhes dou é o que tem desde o princípio. Desde Bereshit. Princípio em hebraico é Bereshit. Gênesis. Desde Gênesis. É aquele mandamento. Desde Gênesis. Gênesis. Os 5 livros da Torá. Você vai encontrar as instruções do Eterno. Se você não buscar as instruções do Eterno, em Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, nos 5 primeiros livros da Torá, como você vai dizer que conhece a Yeshua? Se você não obedece às instruções do Eterno. Como você pode dizer que se arrependeu se você nem conhece a palavra do Eterno? Não busca conhecer as suas instruções. É isso que o autor, que esse Yohanan está falando. Está aí mais uma ilustração. As pessoas dando os seus filhos para serem queimados por essa abominação, né? Essa abominação. Pois o povo de Yehudá fez o que é mal aos meus olhos, diz Adonai. Eles preparam suas coisas detestáveis na casa que leva o meu nome, profanando-a. Então eles serviam ao Eterno, mas também serviam a Baal. Eles levavam sacrifícios ao Eterno e levavam sacrifícios a Baal. Qual era o sacrifício que o Eterno pedia? Animais. Baal pedia o filho primogênito. Só em servir a 2 Elohim, ao Eterno e a outros, né? Qualquer outro, que não existe, né? São criações do ser humano, em sinal de rebeldia. Só em fazer isso não adiantava você sacrificar nenhum animal no templo do Eterno. Porque você não está arrependido. Era apenas algo automático. Matar aqueles animais de uma forma automática, sem se arrepender. No versículo 31 diz: O vanu bamot ha-tofet asher begei ben chinom. Construíram lugares altos em Tofet e no vale de Ben Hinnom. Le Sorof et Bneichem ve'et Binoteichem be'esh asher lo tzvati ve'lo alta al libi. Para queimar os seus filhos e filhas no fogo, algo que nunca ordenei. Na verdade, isso nunca me passou pela cabeça. Então, o que acontece quando o ser humano ele começa a transgredir a palavra do Eterno? Ele não tem, como a gente ensinou no início, né? Ele limpou a casa, reconheceu que o Eterno é um, que a sua palavra existe, que o que ele faz contra a Torá é uma transgressão. Ele está andando num mover de imundícia, num mover imundo, num espírito imundo. Pede ao Eterno que sacrifique outro morra em seu lugar, mas ele deixa a sua casa vazia.
ele vai ser preenchido de tudo que há de pior. Porque ele não preencheu-se da presença do Eterno. Porque a partir do momento que você estuda a palavra do Eterno de uma forma cotidiana e você guarda a sua Torá, esses ensinamentos idiotas de queimar seu filho no fogo para uma imagem de escultura que o próprio ser humano criou, jamais vai passar pela cabeça do ser humano. Mas quando você está com a mente vazia, você não estuda na Torá, não busca as instruções do Eterno, você vai se deixar levado por qualquer um que te disser qualquer tipo de coisa. Você vai ser levado, como Shaul disse, por todo o vento de doutrina. Agora, não pense, meu irmão, mas esse povo era muito doido, o povo era muito arcaico, o povo era muito burro, eles não sabiam de nada. Eu hoje não faço isso. Faz. Quantas religiões aí não apoiam o aborto? Quantas? Eu não posso nem bater no vidro aqui, de indignação, porque na mesa, porque é de vidro. Se fosse de madeira, eu faria igual o Moré Marcos Felipe. Mas quantas religiões não apoiam o aborto? Isso é um sacrifício, porque o Eterno não ordenou que fosse feito isso. O Eterno ama a vida, desde a sua concepção. Quantas pessoas hoje não ensinam seus filhos nos caminhos da Torá? E esses filhos transgridem a Torá através de suas obras de várias formas. Profanam, não respeitam mais os pais. Quantas pessoas hoje não escutam seus líderes religiosos como se fossem divindades? Porque eles têm uma autoridade maior do que a própria Escritura. Quando a Escritura manda você fazer alguma coisa, o líder religioso diz, não, você deve fazer de outra forma. Contrário às instruções do Eterno. Mas ele que se veja com o Eterno. Não, cada um prestará conta da sua alma. Cada ser humano é uma alma. Ninguém vai prestar conta por 1000 almas, não. Você prestará conta pela sua. A sua esposa pela dela, o seu filho pela dele. Cada um prestará conta da sua conduta. Então, isso é também atual. Acontece nos dias de hoje. Então, o profeta Irmiarro já sofria o mesmo problema na sua época. Existiam pessoas que cultuavam a Baal e serviam-no, levando seus filhos para serem queimados no fogo. Como acontece hoje, muitas pessoas levando seus filhos para serem mortos, em clínicas de aborto. Então, quando nós damos um passo distantes da Torá, logo estamos numa ladeira, meus irmãos. É isso que eu estava buscando aqui, esse paralelo que eu tinha feito sobre esse tema. Quando a gente dá um passo fora da Torá, a gente acabou de ler no capítulo 7 ainda, no versículo 3 ao 8, que as pessoas já estavam botando confiança em quê? No templo. Não era mais no Eterno. O templo de Adonai, o templo de Adonai isso, o templo de Adonai aquilo. Na época de Yeshua, o que é que o pessoal estava fazendo? Senhor, olha o templo, que coisa linda, o templo. E Yeshua disse, esse templo aí vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas qual era o templo que o Eterno realmente se importava? O ser humano. Mas ele disse, aí Yeshua falou, mas derrubem esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Então, ele tinha plena esperança na ressurreição dos mortos. A confiança que ele tinha no Eterno era tão grande que ele disse que em 3 dias ressuscitaria. Porque ele cria na Escritura. Como eu disse, é necessário que nós tenhamos isso, essa concepção no nosso coração. A plena confiança que se a gente obedecer ao Eterno com todo amor e todo carinho, as suas instruções, ele vai nos ressuscitar dos mortos. Guardem essa palavra, viu? Então, quando a gente está em desobediência, meus irmãos, é como
Uma pessoa que começa a descer uma ladeira e não se apercebe, já está apressando seus passos, daqui a pouco ela está ladeira abaixo correndo e não tem mais como parar. Qual o final dessa pessoa? É a queda, a destruição. A gente diz aqui no Recife, é desabalar a carreira, né? Então é inevitável a queda, a destruição de quando você começa a transgredir a Torá. Assim aconteceu com o templo, os sacrifícios e a religiosidade do ser humano. Eles começaram acrescentando um pontinho, retirando o outro, daqui a pouco já estavam descendo a ladeira e não tinha mais como parar. E a última pedra do sapato do ser humano é os 3 pilares de Nimrod. Eu estou agora já pensando, meus irmãos, que existem 4 pilares. Viu? Porque hoje eu vejo a ciência numa bucha tão grande por negar ao Eterno, que eu já penso que ou ele é um dos pilares ou é um braço muito forte desses 3 pilares. Porque a ciência hoje em dia, o que eles estão tentando fazer para negar o Eterno não é brincadeira. O que é a favor da existência do Criador, eles escondem. Mas o que é contra é evidenciado de manhã, de tarde, de noite. Vamos continuar, senão a gente não finaliza. Já estou bastante atrasado. Falem a eles, no capítulo 8, versículo 4, diz: falem a eles o que diz Adonai. Se uma pessoa cai, ela não se levanta novamente? Se alguém se desvia, não volta ao seu caminho? Então, essas representações de cair, levantar, de voltar ao caminho, é de alguém literalmente que cometeu um erro, porém está disposto a se redimir, que é justamente o intuito do sacrifício. Porém, o Eterno está dizendo que, apesar do povo oferecer sacrifícios, eles continuam caídos. Pois, lembrando o sentido do sacrifício, não adianta você sacrificar sem ter arrependimento. Não adianta você oferecer 1 milhão de animais se você não está arrependido do que fez. Senhor, ó Yeshua, meu mestre, eu recorro ao teu sangue, ao teu sacrifício. Grandes orações, muito blá blá blá, mas nada de arrependimento. No outro dia você está fazendo tudo de novo. A pessoa que faz dessa forma continua caindo no caminho. É evidente que existe a chance dela se arrepender de fato. Porém, vai ficando mais difícil. Muito mais difícil. É necessário fazer techuvá para poder sacrificar ao Eterno. É necessário confessar as nossas transgressões para aí sim ter acesso ao sacrifício perfeito de Yeshua, pois, como os escritos nazarenos dizem, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: assim que, se alguém está nele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Foi o que a gente viu no exemplo no início de alguém que limpou a casa. Deixou a casa toda reformada, toda limpa, toda organizada. Porém, é necessário agora se preencher da presença do Eterno. Como está lá no concílio 2 Atos dos Emissários. Que aquelas pessoas que estavam entrando na fé, os discípulos que vieram da Grécia, que não tinham conhecimento nenhum da Torá, se arrependeram dos seus pecados, era necessário que pouco a pouco eles se preenchessem da presença do Eterno. A cada Shabat, Moshe ali nas sinagogas. Todo Shabat eles iriam aprendendo mais um pouquinho. Não é isso, meus irmãos? Continuando. Por isso essas pessoas continuavam se desviando? Por que são tão persistentes nesse desvio? Apegam-se ao engano e se recusam a voltar. Ouvi com atenção, mas não disseram nada de certo. O que é que o Eterno está dizendo aqui? Que ouviu com atenção, mas eles não disseram nada certo. Quando essas pessoas iriam levar os seus sacrifícios, como a gente viu ontem com o Moré Haimson, você colocava a mão no animal e confessava as transgressões. A mão na cabeça representava as suas intenções e a sua mão representava as suas ações. Então você confessava o que você estava
tinha feito de errado para passar a culpa para aquele animal. Mas o Eterno diz que ouvia com atenção, mas não disseram nada certo. Por quê? O Eterno não quer que a pessoa fale com a boca. O Eterno quer que o teu coração fale. É ter o coração circuncidado. É isso que é ter o coração circuncidado. É quando o nosso coração fala através de quê? Das nossas ações. A partir do momento que você confessa, tanto com a boca, pode ser até com a boca, mas com o coração principalmente, você não torna a fazer aquela mesma transgressão. Ninguém se arrepende, é isso que o Eterno está dizendo. Ó. Ninguém se arrepende de sua impiedade, dizendo, o que eu fiz? Cada um corre em uma direção como um cavalo que se lança à frente de batalha. Quando o ser humano não sabe nem por que está se arrependendo, não sabe nem por que está sacrificando ou recorrendo ao sangue do sacrifício, principalmente do sacrifício mais importante que foi feito, que foi o do nosso mestre. E ele pede perdão e recorre a esse sacrifício, mas não sabe nem por que está pedindo. Qual o pecado? O que é pecado? Ninguém sabe o que é pecado, uma definição do que é pecado. Mas para quem observa as instruções do Eterno, sabe o que é pecado. Que não pode tornar a fazer aquela mesma coisa. No livro de Irmiarro, capítulo 8 ainda, versículo 7, diz: as cegonhas do céu conhecem as estações, e as pombas, e as andorinhas, e os grous sabem o tempo de migrar, mas o meu povo não conhece os juízos de Adonai. O que é que o Eterno está citando esses animais, que são aves, né, que podem voar, como o Moray Heimson ontem passou, né, que as pombas têm o senso de direcionamento mais eficaz, né, do reino animal. Por quê? O senso de direcionamento é importante para os animais. Porque eles sabem quando a estação está mudando e é necessário ele se adaptar, ele mudar de ambiente para que ele não pereça naquele local. Está chegando a época do inverno em determinado canto, ele não pode ficar ali porque não vai haver alimento. Então ele precisa migrar para um local onde está ainda na primavera ou no verão, onde ele pode se alimentar. Então é necessário ele percorrer grandes distâncias, se afastar daquele local, porque o mal está chegando. Então os animais têm essa percepção. E quando é que o ser humano tem a percepção de que o mal está chegando? Quando ele observa que a Torá não está sendo praticada. Isso pode ser em qualquer canto. Então, quando você não conhece os juízos do Eterno, você está literalmente como um animal que está chegando o inverno, é o tempo dele voar e se afastar dali, mas ele permanece no mesmo canto, porque ele não sabe o que é o mal. Ele não sabe o que é o certo e o que é o errado. Assim são as pessoas que não conhecem os juízos do Eterno. Elas não conseguem identificar o que é errado. Você não conhece a Torá, não sabe o que é pecado, você não sabe o que é o mal. Aquilo vai te alcançar. É triste, mas é verdade. Como vocês podem dizer, somos sábios? A Torá de Adonai está conosco. Esse mesmo povo que estava oferecendo seus filhos a Baal. Como alguém pode dizer que é sábio desse jeito? Que a Torá está com eles se eles transgridem a Torá. É isso que o Eterno está dizendo através do profeta. Quando de fato a pena mentirosa dos escribas tornou-se a falsidade. Então, os intérpretes, né, já nesse tempo da Torá, como no caso de Yarovham, né, que é traduzido como Jeroboão, que mudou as datas de festividade, mudou os sacerdotes, e eles ensinavam ao povo a obedecer ao Eterno, alguns dos mandamentos da Torá, e também obedecer aos deuses das nações. Assim, esses escribas, quando o profeta dizia uma coisa, esses homens se levantavam e diziam ao contrário. Eles eram testemunhas falsas, muitas vezes, contra os próprios profetas. Então,
E Yirmiyahu está se referindo a esses intérpretes da Torá que mentiam em suas palavras e distorciam as escrituras. Coisas que são comuns até os dias de hoje. Lembre-se o que fez, né, no caso, como eu acabei de citar, Jeroboão, né? Ele mudou as datas, colocou adorações, né, imagem de bezerro de ouro. Assim também fizeram os responsáveis por ensinar o povo do sul, em Yehudá, onde permitiam que o povo adorasse a Baal e construísse altares para os ídolos. Então, no versículo 9 diz, né? O sábio é envergonhado, agita-se e cai em uma armadilha. Eles rejeitam a palavra de Adonai, por isso, que sabedoria tem? Então, se alguém se levantava para criticar, né, essas atitudes, eles eram lançados em armadilhas. O próprio profeta foi jogado, né, dentro de um poço, né, numa cisterna. Então, o próprio povo se levantava, que se dizia sábio, e rejeitavam a palavra do Eterno e diziam, não, a Torá está conosco. Não está. Chegando aos escritos nazarenos, para a gente finalizar, o nosso mestre Yeshua, certa vez estava ali conversando, foi questionado, né? Teve vários questionamentos, primeiro dos Tsadukim, primeiro dos Perushim, depois dos Tsadukim, dos saduceus, e por fim chega um Soferim, um mestre da lei, o último grupo, né, dos principais grupos que tinham no primeiro século, e ele, observando que Yeshua estava respondendo bem aos outros dois grupos, ele resolve não questionar Yeshua da mesma forma que os grupos anteriores. Ele resolve realmente aprender um pouco com a sabedoria do nosso mestre. Ele não faz uma pergunta com o tom sarcástico ou de uma forma para poder pegar Yeshua em uma pegadinha, como fizeram principalmente os Saduquim, né? Que perguntaram sobre a questão da ressurreição dos mortos e Yeshua foi lá e trouxe uma resposta magistral. No livro de Marcos, capítulo 12, aconselho que vocês leiam todo o capítulo 12, a gente vai encontrar no versículo 28 o seguinte, né? Um dos mestres da Torá aproximou-se e ouviu o debate, né? Ou seja, entre Yeshua e os Perushim v Tsadukim. Então, um Soferim, né? Aqui, Soferim, um escriba, né? Traduzido como escriba, ou mestre da Torá. Aproximou-se e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes deram uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mitzvah mais importante? Então ele faz uma pergunta para poder aumentar o seu conhecimento e para poder se aproximar mais do Eterno. É uma boa pergunta que ele faz. Qual o mitzvah mais importante? Tá errado aqui, deixa eu só corrigir. Pronto. Qual o mitzvah mais importante? Yeshua respondeu: o mais importante é: ouve, ó Israel, Adonai, o nosso Elohim, Adonai é um. Adonai é o nosso Elohim, Adonai é um. Então Yeshua vai lá e não fala rispidamente, não traz, não enrola muito. Yeshua vai lá e já responde para ele os mandamentos de uma forma na sua ordem, né? Por que, meus irmãos, esse texto está relacionado a esta questão dos sacrifícios? Porque no primeiro século, muitos desses mestres, né, que ensinavam ao povo, colocavam a questão do templo, todas as questões relacionadas ao templo, como as coisas mais importantes do serviço religioso. Eles colocavam os sacrifícios acima do amor. Eles colocavam alguns mandamentos com importância maior do que realmente se deviam colocar. Inclusive na ordem contrária, na ordem errada. Como a gente vem estudando aqui, a gente acabou de observar no profeta. O Eterno, quando tirou o povo de Israel, ele disse que seria o Elohim do povo de Israel, não pela quantidade de sacrifícios que o povo iria fazer, mas sim se o povo fosse obediente à sua palavra. Da mesma forma, Yeshua está restabelecendo a ordem aqui para esses homens.
Olha o que o verso 30 diz. Você deve amar a Adonai, o seu Elohim, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todo o teu muito, ou seja, com toda a tua força. E o segundo? Qual é o segundo? É a questão do sacrifício? Não. Yeshua também vai lá e diz. A segunda é esta. Ame o próximo como a si mesmo. Não existe mitzvah maior do que estas. Agora, preste atenção na resposta desse soferim, desse mestre da Torá. O mestre da Torá lhe disse, muito bem respondido, Rabi. Você falou a verdade quando disse que Elohim é único e que não existe outro além dele. Este é o maior mandamento. O segundo maior. E que amá-lo de todo o coração e todo o entendimento. Tá cheio de falhinhas aqui. Deixa eu só corrigir também esse aqui, meus irmãos. Não me esqueço. Vamos lá. Às vezes é o corretor. E que amá-lo de todo entendimento e com toda a força, amar ao próximo como a si mesmo. Aí aqui vem, ó. É mais importante que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Ou seja, com toda certeza, a interpretação dos escribas e fariseus no primeiro século, dos perushim vessoferim, existiam muitas pessoas que interpretavam que era necessário, o Eterno priorizava os sacrifícios. Em primeiro lugar, os sacrifícios. Era isso que fazia o ser humano se aproximar do Eterno, realizar sacrifícios. Mas na realidade, Yeshua está colocando uma ordem, que o amor ao Eterno e ao próximo são a prioridade do ser humano para que ele evite transgredir a Torá. Se ele não transgredir a Torá, não vai ser necessário que ele precise recorrer ao sacrifício. Isso é o reestabelecimento da ordem. É isso que o Eterno quer. Que tudo se restabeleça conforme o Gan Eden. A restauração de todas as coisas. E Yeshua está restaurando a ordem da Torá. Ao ver Yeshua que ele havia respondido com perspicácia, disse-lhe, você não está longe do reino de Elohim. Ou seja, Yeshua sabia que ele respondeu, ele entendeu o recado. Que o segredo não está em a quantidade de sacrifícios que o ser humano realiza. E sim, se ele vai obedecer ao Eterno de todo o coração ou não. Depois disso, ninguém mais ousou lhe propor alguma pergunta. Shalom, meus irmãos. Que vocês aproveitem aí esses momentos aí de festividade, de alegria, para se alegrar também no Eterno, que nós possamos ter essa compreensão ao decorrer desta semana, nesse estudo que nós estamos fazendo da porção Tzav, para entendermos cada ponto das nossas ações cotidianas e não venhamos aí a desapontar ao Eterno e que nós não tornemos o sacrifício que foi tão duro e tão sofrido do nosso Mestre em vão. Que o Eterno abençoe a todos vocês e a gente vai continuar aí, se o Eterno se permitir, nesse projeto. Estou aqui olhando as porções que ainda ficaram faltando, para que, quando a gente for estudar a porção da Haftarah, da Torá, né? Iniciar nosso estudo semanal aí das porções, se alguém tiver alguma dúvida sobre a Haftarah, já vai ter aqui o áudio, o estudo deste professor que vos fala, com a visão que ele teve ao analisar essa porção. Que o Eterno abençoe a todos vocês, viu? Até a próxima. Shalom, shalom.